uma verdade absoluta. Se nós tomarmos aí como exemplo a questão de não se ter, por alguma razão, o semáforo funcionando, você percebe a falta de educação dos motoristas nesse cruzamento, né? A ordem natural seria, quando eu não tenho um semáforo funcionando, passa um carro, depois passa o outro, passa um carro. Educada é dessa forma que funciona. Esta é uma linha de pensamento, só que nós temos uma outra linha de pensamento que precisa ser observada, que é a questão da educação, não o modelo punitivo. Hoje, por exemplo, nós temos radares escondidos em cones, radares escondidos em inúmeras circunstâncias, e eu já tive a condição de presenciar, por exemplo, em rodovias onde você tem uma reta com velocidade de 100 a 120 km por hora, e quando você tem a curva, você ter a entidade policial posicionada nessa curva para ter o modelo punitivo, não educativo. Então, assim, no meu entendimento, essa unidade policial ela tem que estar antes da curva para poder prever qualquer tipo de acidente, porque antes da curva é evidente que é uma questão única e exclusivamente punitiva. Ô, Jana Novaes, antes do Rogério voltar a se manifestar, a Jana vai convidar os ouvintes também a participarem dessa discussão. Acho que é bem interessante e o Rogério já vai falar daqui a pouquinho. Por favor, Jana. Bom dia, Zé, ouvintes da Santos FM, comentaristas da bancada e convidado. Para participar do programa Bom Dia CDL tem várias maneiras. Pelo WhatsApp é no 991406444, 991406444, telefone fixo 3345-9507, 3345-9507. A nossa página do Facebook, que é sempre atualizada com informações e fotos, comentaristas e convidados, é a CDL Santos Praia, e tem também nossa rádio web, que repete o programa às 18 horas todos os dias. Para escutar, basta acessar o site cdlsantospraia.com.br ou baixe o aplicativo da CDL Santos Praia pelo Play Store para Android ou App Store para iOS. Então, Rogério, na linha do que o Maxwell colocou, das pegadinhas, né, para se multar. Não, eu entendo a preocupação do Maxwell, mas assim, eu acho que a questão da corporação fazendo o papel do agente de trânsito, auxiliando o agente de trânsito na área urbana, Maxwell, eu acho diferente. Na área urbana, eu acho que o guarda municipal, investido da função de auxiliar no trânsito, eu acho que a simples presença dele, como bem frisou o Maxwell, já vai começar não a inibir, mas de alguma forma, inibir não é a palavra correta, mas de alguma forma já auxiliando e fazendo aquela prevenção ao motorista de que ele precisa se manter no regulamento. Precisa se manter no que pode e no que não pode, esquecendo um pouco a parte fora urbana. Eu acho que a gente precisa se concentrar no trânsito das cidades. A guarda vai auxiliar, a simples presença de uma viatura da guarda municipal nas vias de grande circulação e tudo, já vai fazer uma prevenção para o motorista. Rogério, eu não sou um profundo estudioso, mas na Epitácio Pessoa, na altura do colégio ali, não vou me recordar o nome, mas que altura que é? Quase no canal ali. Em frente ao Ville de França, você tem uma lombada, e depois da lombada, você não chega a 10 metros, você tem um radar. Então, são condições que nós temos aqui dentro da cidade. Não, mas eu acho que é justamente por isso. Nós não conseguimos entender. Então, assim, o que é? É a limitação de velocidade ou é o fator punitivo? Nós precisamos entender como é que essas pessoas e o trânsito vai se posicionar na nossa cidade. O modelo punitivo é um, o modelo educativo é outro. Então, a presença do guarda, ele tem que ter uma presença educativa e não único exclusivamente punitivo. Não, eu concordo, mas é assim, eu também não sou um estudioso, mas eu sei que a CET, por exemplo, possui no quadro vários técnicos que tem muita capacidade para isso. Então, por exemplo, ali na Epitácio, onde você falou, aquela lombada é porque ela está antes, ela vem de um retão muito grande da Epitácio Pessoa, e ela está antes de uma faixa de pedestre que é utilizada por aqueles alunos. Normalmente, isso é um fato, o motorista, ele passa a lombada, ele já sai acelerando de novo.
como existe uma grande circulação ali no Canal 6 de novo, e existe o Pão de Açúcar, um pouco antes da Ricardo Pinto de novo, o radar foi colocado ali justamente que é para coibir que esse motorista após a lombada retome a velocidade. Então são coisas que são feitas não por acaso, mas porque houve um estudo de técnicos. Então, mais uma vez, eu entendo a sua preocupação com essa questão da indústria de multas, que é um fato. Existe de verdade uma cobrança e até algumas metas que a gente sabe a serem cumpridas pelos agentes de trânsito. Mas, de um modo geral, para você regrar o trânsito numa cidade, né, no perímetro urbano de uma cidade como Santos, por exemplo, com uma quantidade de carros per capita que tem, eu acho que a Guarda Municipal, bem treinada, vai vir auxiliar e bastante esse regramento. Alexandre, gostaria de te ouvir também para concluir e colocar mais um tempero nessa discussão, né, que está aqui também no resumo da matéria, que é finalmente esse avanço, né, para o armamento da Guarda Municipal, que eles têm aquela função primordial de proteger o patrimônio público e tudo mais, e daqui a pouquinho, né, a Guarda Municipal vai fazer tudo menos isso, que não vai ficar sobrecarregada a Guarda Municipal com tantas funções? Não, eu penso o seguinte, hoje você tem uma corporação composta por homens que realmente têm competência. Agora, o que você precisa ter dentro desse leque, dessa amplitude de leque que a Guarda Municipal passa a ter, que vai se assemelhar muito à questão das funções da própria Polícia Militar, né? Sim. Se você vê armada, com competência para atribuir a fiscalização também, a condução do trânsito, ou seja, você tem uma amplitude, né, a ampliação, melhor dizendo, das funções e das condições estruturais da própria Guarda Municipal, porque eu volto a dizer, a Guarda Municipal é fundamental, é importantíssima. O que me preocupo é com a qualificação e com o treinamento constante, que vai mudar, né? Principalmente da questão do armamento que você citou agora, Zé. Você portar uma arma de fogo na cintura requer um equilíbrio emocional muito grande e uma atenção maior que hoje os guardas municipais, por exemplo, não têm. Porque o fato de andar desarmado, não que a sua presença não seja inibidora de uma conduta adequada, mas para o próprio humilhante, é uma outra percepção de você abordar, né, uma guarda, um cara que tem uma arma na cintura e aquele que não tem uma arma na cintura. Então, o equilíbrio de quem porta uma arma realmente tem que ser trabalhado, e o que a gente espera, como até no bojo da matéria foi colocado, que você já está sendo visto aí a contratação de empresas para fazer avaliação psicológica e fazer a condição de qualificação para que esses guardas possam também possuir armas e exercer uma função primordial, que é dar o suporte. Por que é dar o suporte na questão da segurança e na tranquilidade? Porque qualquer um de nós, eu vou falar um pouquinho só rapidamente do turismo, todos nós quando viajamos buscamos o quem? O apoio e quem tem uma farda. E aí independe da cor da farda, como lembrou o Rogério logo no início da fala dele, né? Se é o policial militar, se é o guarda municipal, se é um militar da corporação do Exército, Marinha, Aeronáutica, não importa. Mas é a pessoa com a qual nós abordamos, é a pessoa que nós procuramos o apoio e procuramos ter aí as informações do local, né? Às 7h17, esse é o Bom Dia CDL, programa da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL Santos Praia. Quero falar do apoio cultural da APO Planos Odontológicos Empresariais, uma empresa referencial em termos de assistência odontológica para empresas a partir de 3 funcionários contratados, né, pessoas jurídicas a partir de 3 vidas, e também para grandes empresas, né, como o Grupo Mendes, por exemplo, da APO, Jornal Tribuna da APO, Complexo Santa Cecília, parcerias com a Santa Casa Saúde, com a Unimed e muito mais. Bom, conheça a APO, dá uma navegadinha no site, você vai conhecer, realmente vai gostar bastante, já que ela é certificada pelo ISO 9001 em todos os departamentos. Hoje responsável por 60 mil vidas na região da Baixada Santista e também de Sorocaba. APO Planos Odontológicos Empresariais, ligue 21044000, acesse apoodonto.com.br. Voltamos já com o quadro Agenda do Porto, 7h18. Você está ouvindo Bom Dia CDL. Realização Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. Volta aqui na Rádio Santos 92.5, agora tudo em ordem. Vamos falar do maior porto da América Latina, retomando o nosso programa. É o quadro Agenda Portuária, que vai para a partir de agora aqui no seu rádio. Nós estamos recebendo hoje na Agenda Portuária o jornalista Leopoldo Figueiredo, editor do Caderno Porto e mais Jornal A Tribuna. Ô, Leopoldo, seja bem-vindo, bom dia, dia atribulado, mas é um prazer te receber aqui. Bom dia, Zé, bom dia aos
rádio, aos colegas de bancada. Aqui uma ótima semana a todos. Ok, Maxwell Rodrigues, o Leopoldo sempre é um interlocutor constante, né? Sempre trazendo as novidades do meio muito antenado. Esteve no exterior recentemente, né, em viagem aos Estados Unidos. Teve um bom apanhado do que está se fazendo na área portuária lá. O que a gente sempre discute aqui também, essa integração e sempre trazendo upgrade para o nosso porto. Tenha dúvidas, R. E o Leopoldo e eu, inúmeras vezes, ficamos nos bastidores aí, o assunto começa e se prolonga por bastante tempo. Eu queria aproveitar a oportunidade do Leopoldo aqui, Zé, e perguntar para ele, principalmente por essa experiência que o Leopoldo tem internacional, qual é a diferença que nos modelos de gestão, Leopoldo, em relação aos portos internacionais, como por exemplo de New Jersey, que é um porto que eu também conheço, em relação ao modelo que nós temos aqui hoje no Brasil. E se substancialmente essa diferença ela é produtiva ou não para os portos internacionais. Inicialmente, obrigado pela oportunidade da gente estar voltando a debater um pouco sobre gestão portuária, a gestão do maior porto da América Latina. No mês passado eu estive nos Estados Unidos, participando da visita técnica de um grupo de empresários e autoridades aqui da região, uma visita promovida pelo Grupo A Tribuna, dentro do seminário Santos Export, e os portos visitados neste ano foram os portos de Nova York e Nova Jersey. E primeiro, as diferenças são várias. Em primeiro lugar, lá você está encontrando uma autoridade portuária estruturada como uma grande empresa. Nós estamos falando da autoridade portuária de Nova York e Nova Jersey, que além de administrar o principal porto da costa leste dos Estados Unidos, o complexo portuário Nova York e Nova Jersey, também administra praticamente, acho que 2/3 do sistema de transportes da região metropolitana de Nova York, que inclui terminais rodoviários, serviço de barcas dos ferries, aeroportos nacionais e internacionais, pontes, acessos rodoviários e investe inclusive na construção civil. Certamente o público leitor já sabe, a Autoridade Portuária de Nova York e Nova Jersey é a grande proprietária da marca World Trade Center. As duas torres de 11 de setembro eram de propriedade da Autoridade Portuária. Quando houve o atentado terrorista, as duas torres foram ao chão. Havia, na verdade, também ali foi destruído os escritórios da Autoridade Portuária. Inclusive eles perderam bancos de dados e tiveram vítimas entre os funcionários da Autoridade Portuária. Você me perguntou sobre a diferença, quais são os exemplos que a gente encontra nessa viagem ao visitar o porto de Nova York e Nova Jersey que poderia ser trazido para cá. Pontualmente você tem uma autoridade portuária que é uma entidade pública. Na sua gestão há a participação das autoridades locais, mas ela é gerida como uma empresa privada. Ela tem a resposta de uma empresa privada. Quem acompanha o setor portuário sabe muito bem dessa dificuldade de você ter que lidar, o seu interlocutor, se é iniciativa privada, ou seja, ela apresenta a tua demanda e espera uma resposta imediata, que é o tipo de resposta, na verdade, na prática, é como a iniciativa privada age. Entretanto, você tem as amarras do poder público. Você tem uma legislação que exige que você, na verdade, o teu tempo de resposta caia muito. Essa foi uma das principais diferenças que a gente encontra por lá, que na verdade é um reflexo da própria legislação norte-americana e da legislação brasileira para o setor portuário. Bom, recentemente o ministro dos Transportes, Portos e Aviação, o Maurício Quintela, ele anunciou a reorganização do organograma dos portos brasileiros, não é? E dentre as principais preocupações, é o que a gente vem batendo há muito tempo aqui, que hoje você fala, olha, Ministério dos Transportes, Portos e Aviação, um status inferior ao que nós tínhamos antes, uma conquista do segmento portuário, que tinha a Secretaria Especial dos Portos com status de ministério, e hoje até o próprio ministro reconhece que a falta de uma autoridade voltada apenas para resolver as questões portuárias é uma deficiência hoje de gestão lá do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil. Você entende que há uma perspectiva de reversão desse quadro, já que o ministro mesmo está falando em reorganização? É uma reorganização mesmo consistente ou é para inglês ver? Não vamos falar de reversão, vamos falar de pelo menos uma melhoria. Até a criação da Secretaria de Portos, o setor portuário integrava o Ministério dos Transportes. Isso significa, na prática, o que acontecia com o setor portuário. Ele só vinha, dentro das prioridades do governo no setor de infraestrutura de transportes, portos vinham depois de rodovias e ferrovias. E ao resultado do setor portuário como estava naquela época. Criou-se a Secretaria de Portos, o setor portuário teve um canal de comunicação direto com Brasília. Foi institucionalizado um interlocutor exclusivo para esse setor. Foi aí que o setor teve um grande avanço.
Plano Nacional de Dragagem, modernização das companhias docas, os investimentos ocorridos aqui no Porto de Santos. Essa foi a fase de ouro do setor portuário na história moderna do país. Houve a mudança, o impeachment da presidente Dilma, o presidente fez uma reforma ministerial, enxugou pastas, uma das pastas cortadas, Secretaria de Portos. Todo o setor, a secretaria é extinta, o setor todo é jogado dentro do Ministério dos Transportes. E aí que está o grande desafio. O setor, toda a estrutura da Secretaria de Portos foi colocada sem o cargo de ministro dos Portos dentro do Ministério dos Transportes e foi adaptada nessa situação. Agora a proposta é uma reorganização desse setor dentro do Ministério dos Transportes. Vamos continuar, o setor portuário vai continuar dentro da pasta de transportes, hoje denominado Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil. Mas o que eles prometem é uma reestruturação com a indicação de um secretário nacional do setor portuário. Atualmente o setor portuário conta com 2 secretários nacionais, um para infraestrutura portuária e outro para políticas portuárias. E isso acaba causando uma certa confusão. São várias as reclamações da iniciativa privada, várias as reclamações de empresários do setor portuário, que eles não têm uma liderança única, eles não têm um canal de comunicação com quem falar. E isso daí acaba inibindo investimentos no setor. A expectativa para os próximos... Essa reformulação, esse reordenamento já estava previsto para a próxima semana. Os problemas políticos de Brasília acabaram adiando essa medida. Isso deve sair entre esta semana e a próxima. A gente está aí no aguardo, estamos acompanhando para saber quando vai sair. Maxwell Rodrigues, é importantíssima, né? Essa retomada de um interlocutor que só esteja lá disponível. Eu acho que vocês sentem isso no dia a dia. Não tenha dúvida, da operação portuária. Isso é uma das situações que nós já reivindicamos por muitas vezes. E o Leopoldo falou com bastante propriedade, principalmente essa questão da era de ouro dos portos, na qual nós vivenciamos aí nos últimos 10 anos, em virtude desta interlocução e da condição que nós tínhamos. Mas é importante frisar também, e esse é o meu entendimento, e aí eu não sei a opinião do Leopoldo em relação a isso, que nós precisamos também, além de ter uma interlocução, dar maior autonomia para as companhias docas, seja ela do estado de São Paulo ou dos outros estados, e também, aí eu vou fazer um paralelismo com a condição dos portos internacionais, Leopoldo, ter a participação do município, que é afetado diretamente em relação ao convívio que existe entre porto e cidade, e a participação do município e talvez a independência do município nesses processos para que possa ter uma gerência em relação aos processos dos portos, possa de forma bastante produtiva contribuir com as melhorias que são necessárias. Por que eu digo isso? Porque a cidade é que entende dos problemas que são ocasionados pelo próprio porto e não o governo federal. Olha, você tocou em 2 pontos chaves hoje para o setor portuário. Primeiro, maior autonomia administrativa para as autoridades portuárias, para as companhias docas. E a outra, uma maior participação das autoridades locais na gestão dos portos. Essa é uma realidade que se encontra institucionalizada e já concreta em portos internacionais. São poucos os complexos marítimos de destaque no globo em que a gestão está concentrada na entidade federal. Até mesmo na China, em que você tem um governo centralizado e você tem uma única linha de comando da esfera federal até a esfera local, há uma maior participação das autoridades locais. Infelizmente, com essa reformulação que teve no setor portuário, houve uma centralização das decisões em Brasília. A expectativa com essa reorganização, na verdade, é que indiretamente isso seja possível. Qual vai ser o mecanismo? Qual é a expectativa do setor? Dentro dessa reorganização, está prevista também corte de cargos no setor de portos, no Ministério dos Transportes. A expectativa é que, com o setor portuário em Brasília sendo reduzido, o governo federal não vai ter outra opção a não ser depender mais das companhias docas para a gestão dos seus portos. Com isso, transferindo alguns serviços, alguns processos para os portos. Não é a solução ideal. A solução ideal é que essa descentralização, essa maior autonomia administrativa fosse institucionalizada, ou seja, fosse consolidada. Na verdade, o que a gente vai ter é uma gambiarra. Como Brasília já não vai ter mais condições de fazer uma boa gestão, como Brasília já não vai ter condições de cuidar de todos os
todos os aspectos do setor portuário, ela vai acabar dependendo mais das autoridades portuárias. Com isso, na prática, acaba tendo uma descentralização. Mas a gente vai ter que acompanhar bem esse processo e os próprios representantes políticos da região devem também acompanhar esse processo e defender, aproveitar essas oportunidades para bater na tecla da autonomia administrativa e da descentralização do poder portuário. 7h33. Zé, só se você me permitir para concluir, por que tudo isso que nós estamos mencionando é extremamente importante? Porque a competitividade, em virtude desta globalização que nós temos hoje, ela é muito grande. E nós temos que fazer com que os portos brasileiros, eles criem uma independência a fim de se tornarem também competitivos. Nós temos que tirar esta imagem patriarca que o governo federal tem de colocar todos os portos embaixo ali das asas do governo federal e criar esta dependência. Hoje nós precisamos ter a independência e fazer com que a competitividade e a concorrência venha a trazer os investimentos necessários e que façam os portos brasileiros serem mais competitivos, R. Bom, queria agradecer demais a presença do jornalista Leopoldo Figueiredo. Leopoldo, você sempre voltará a estar conosco aqui, tem um grande conhecimento da área, é um prazer recebê-lo no nosso programa. Eu que agradeço, um abraço aos amigos de bancada e um abraço aos ouvintes aqui da rádio. Ok, o Agenda Portuária volta na semana que vem, vamos ao intervalo comercial, já retomamos com o nosso programa, o Bom Dia CDL. Ouvindo? Bom Dia CDL. Realização Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. Estas são as empresas que apoiam a programação da Santos FM. Slex.com, sempre trazendo as novidades em eletrônicos e informática. Se o seu celular ou tablet quebrou, a Slex conserta para você. Uma grande variedade de celulares, com facilidade no pagamento. Tudo em games, acessórios e periféricos de informática. Slex.com, Avenida Ana Costa 530, Loja 9, Gonzaga Santos. Telefone 3284-2223. Ou na internet, acesse slex.com.br. Slex.com. A CDL Santos Praia é uma entidade representativa dos lojistas de Santos perante comunidade e poder público, defendendo e promovendo o comércio. Associe-se à CDL Santos Praia e tenha acesso a inúmeros benefícios, como assistência jurídica gratuita, plano de saúde odontológico com preços diferenciados e descontos credenciados. E mais, sala multimídia com projetor e telão para cursos e palestras. Acesse o novo site cdlsantospraia.com.br e conheça a nossa rádio web. Baixe o aplicativo CDL Santos Praia, versões disponíveis nas plataformas iOS e Android. Associe-se a CDL Santos Praia, um órgão em defesa do lojista. Avenida Marechal Deodoro 13A, Gonzaga. Telefone 3289-9495. Assista ao programa CDL TV todas as terças e quintas às 18 horas e sábados às 11:30 da manhã na Santa Cecília TV. Você está ouvindo Bom Dia CDL. Realização Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. De volta com o Bom Dia CDL às 7h47 no seu rádio. Uma satisfação ter você na nossa audiência. O programa vai ao vivo até às 8 da manhã. Na bancada, os comentaristas Rogério Conde, Maxwell Rodrigues e Alexandre Nunes. A mesa de som a cargo do Rick Santos, na produção a Giana Novaes. E tem uma resposta aqui da Prefeitura de Santos quanto à questão que nós debatemos no início da nossa edição de hoje, sobre a questão dos guardas municipais. Nós temos como fonte uma matéria publicada ontem no Jornal Tribuna e a Prefeitura pondera o seguinte: a possibilidade legal de guardas municipais atuarem complementarmente a apoio à CET na emissão de multas é só um estudo cogitado. Não há decisão do governo nesse sentido. No momento, as prioridades da Guarda Municipal são a crescente qualificação, ajustamento completo à legislação federal e melhoria dos ambientes de trabalho. Portanto, a Prefeitura negando esse convênio com a Guarda Municipal para atuar também nas multas de trânsito. Bom, o presidente Michel Temer quebrou seu descanso dominical e convocou uma entrevista coletiva. Ao lado dele, o presidente do Senado, Renan Calheiros, presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Ele diz que é indigno gravar conversas do ex-ministro, se referindo ao ex-ministro Marcelo Calero, da Cultura, né, ministro demissionário, que depois, numa entrevista do Fantástico, disse que gravou algumas conversas protocolares e que, por força das investigações, a pedido da Polícia Federal, ele gravou algumas gravações, não é? Com alguns interlocutores deste caso,
mas que o presidente ele não gravou no gabinete e que ele reafirma que não está acostumado com esse tipo de prática e com a pressão que ele sofreu. Diz que o presidente Temer disse para ele textualmente que ele estaria causando dificuldades operacionais para o governo. Rogério, por favor. Bom, primeiro dizer que eu não vou entrar aqui no mérito da ideia do presidente Michel Temer com relação às gravações. Foi complexo, uma vez que o ministro da Cultura estava se sentindo realmente pressionado e procurou auxílio e foi orientado por agentes que pode ser da relação dele ou não, mas da Polícia Federal. Então não foi uma iniciativa do próprio ministro, hoje eu vou gravar a conversa com o presidente da República. Não, ele já estava pensando em sair e ficou com medo que acontecesse alguma coisa com ele, como apareceu ontem na própria entrevista que ele fez ao Fantástico, que eu entendi como sendo algo bem coerente. Claro que ninguém gosta de ser gravado, enfim, mas eu acho que ele foi bem orientado e nesse sentido ele resguardou até direitos futuros. Agora, eu achei interessante, e vale aqui a gente ressaltar, a questão da entrevista coletiva em que ele fez acompanhado o presidente Michel Temer, acompanhado do presidente da Câmara e do Senado. Para vocês verem aqui, os nossos telespectadores, os nossos ouvintes e os amigos aqui de bancada, para vocês verem a importância do clamor popular, né? A importância que a sociedade, quando se apropria de uma discussão, muda a figura, muda o jogo completamente. Você reunir num momento como nós estamos vivendo hoje, num final de semana, os 3 líderes, né, do Legislativo e o presidente do Executivo dessa forma, dando uma coletiva para explicar a tomada de decisão até com uma antecedência razoável e tudo sobre um assunto tão importante, mostra a força da sociedade, a força da opinião pública, e eu acho que nós, né, precisamos ter isso em mente, que quando nós queremos e nós nos unimos, a gente muda o país, a gente muda a regra do jogo e a gente influencia na tomada de decisão. Isso foi o que eu tirei de lição mais importante do episódio. A questão em si, a gente já teve aqui a oportunidade de debater anteriormente, foi um absurdo tão grande. Bem. O principal é a questão do compromisso e não aprovar emendas e o presidente não sancionar a anistia ao Caixa 2. Exatamente. Eu acho que isso é o que já está certo e a gente já conversou bastante sobre isso. Alexandre? O problema maior não está nem na discussão de ser bacana ou não ser bacana fazer uma gravação do presidente da República. O problema é o que se discute nas conversas dentro do Palácio do Planalto. Isso é que torna talvez... Olha, só quero dizer que sua fala agora está sendo gravada, hein? Não, perfeitamente. Vai poder ser usada contra mim no tribunal, né? Isso já é a frase eloquente do direito, né? Mas a questão maior é o que se conversa nas paredes do Palácio do Planalto. O que se presta, inclusive um presidente da República, fazer pressão em cima de um ministro para liberar uma obra de uma cidade. Então, realmente é uma distorção questão completa. Particular, né? Exatamente, uma questão... Não era pública. Não era pública, particular. O que nos causa, né, realmente mais... Quer dizer, nos causa não, acho que só constata aquilo que, infelizmente, né, todos aqueles que são revestidos do poder público, ao invés de pensar na voz geral do povo e da sociedade, e essa mesma sociedade, Rogério, a qual você se referiu, nós nos mobilizando, atentos àquilo que os nossos governantes estão fazendo, e ao invés de legislarem sobre o global, pensam simplesmente em resolver seus problemas pontuais e particulares. Então o problema não está na gravação, que realmente pode ser indigno. O problema está no teor das conversas que dentro do Palácio do Planalto acontece. Bom, o Calero, ele foi bem claro que ele disse que não... Eu acho que muda muito de figura, né? Você entrar sorrateiramente para gravar uma reunião, né, com o presidente da República, e você, como ele colocou, aliás, com muita coerência, eu estou na linha do Rogério, concordo também. Me passou muito equilíbrio o ex-ministro da Cultura, que ele apenas aconselhado pela Polícia Federal, ele gravou algumas conversas que essas pessoas ele não pode revelar. Todo mundo sabe quem são, mas oficialmente ele não pode revelar.
Zé, para tirar proveito de toda essa história, eu fiquei me questionando em relação a alguns pontos. E nós, da iniciativa privada, toda vez que nós temos um excelente profissional dentro da nossa companhia, nós defendemos com unhas e dentes a permanência desse profissional. O ex-ministro, o Marcelo, me parece ser uma pessoa extremamente justa e que está querendo se posicionar dentro do governo a fim de não sofrer essas pressões que existem políticas em virtude dos interesses individuais. E aí fica a minha pergunta: se é um profissional e talvez um ministro adequado para aquela posição, o porquê o nosso presidente também, Zé, não saiu em defesa da permanência do Marcelo na posição na qual ele já exercia, sendo que ele vem demonstrando seriedade em todo esse processo? Bom, nós hoje tivemos, só para concluir, o presidente Michel Temer, acho que ele conduziu muito mal a questão, porque poderia ser uma coisa facilmente resolvida, né? Acredito que a coisa tomou uma proporção muito maior do que deveria, pelo presidente tentar bancar absolutamente seu grande aliado político, é o ex-ministro Gedel Vieira Lima, que saiu, mas também da mesma forma que o Calheiro recebeu uma ligação, falou: Gedel, não dá mais para te segurar, por favor, como diz o Tropa de Elite, né? Pede para sair, Gedel. Pede para sair. Bom, é hora do esporte. Cabemos campeão brasileiro. Bom dia, Ricardo Martins. Opa, legal. Bom dia. Grande abraço a vocês, aos comentaristas, ouvinte ligado na Rádio Santos. E aquilo que a gente já sabia se confirmou ontem, né? Jogando no Palestra Itália para 41 mil pessoas, o Palmeiras confirmou seu 9º título de Campeonato Brasileiro da Série A. Venceu a Chapecoense pelo placar de 1-0, gol de Fabiano, e o Palmeiras faz a festa pela conquista merecida do título, né? O Verdão, há 22 anos, não vencia o Campeonato Brasileiro da Série A e ontem, com muita tranquilidade e até certa facilidade, venceu a Chapecoense e pintou o país em verde e branco, hein, Zé? E é incontestável o título do Palmeiras, né? Chegou aí já 9 pontos. Poxa vida, a regularidade, e realmente eles foram muito eficientes e não perderam principalmente pontos para os times que estavam lá embaixo da tabela. Não, em algum momento, quando ficou a impressão, não sentiu, né, Zé? A grande verdade é essa: Palmeiras merece o título, não há uma vírgula aí no título do Palmeiras. Se fala muito em arbitragem, mas não foi só o Palmeiras que teve erros a favor e contra neste Campeonato Brasileiro. Parabéns ao Palmeiras, muita festa, né? A briga agora fica pelo vice-campeonato. O Santos Futebol Clube ontem perdeu para o Flamengo, jogando no Rio de Janeiro, pelo placar de 2-0. Paulo Guerreiro e Diego, aliás, que golaço do Diego, comemorou demais o gol contra o Santos. Nesse momento, o Palmeiras campeão, 77 pontos, o vice-campeão é, nesse momento, o Flamengo com 70 e o Santos tem 68. Falta uma rodada ainda, o Santos joga na Vila Belmiro contra o América e o Flamengo tem um jogo muito difícil. Vai a Curitiba enfrentar o Atlético Paranaense, que briga por uma vaga à Libertadores da América. Temos aí a briga pelo rebaixamento, né? O Internacional, com a ajuda da arbitragem, ontem conseguiu um grande resultado. Em casa venceu o Cruzeiro pelo placar de 1-0. O Inter continua na zona do rebaixamento, torce muito hoje pro Coritiba vencer o Vitória na capital paranaense, para que na última rodada o Internacional chegue muito vivo na luta contra o rebaixamento. Quem se complicou foi o Sport Clube do Recife, 44 pontos ganhos, empatou com o América em 2-2 e precisa de uma vitória na última rodada. É verdade que é em casa contra o Figueirense para se livrar. A verdade é que se o Vitória hoje conquistar os 3 pontos, fica numa situação muito boa contra o rebaixamento. O Inter, ainda na zona do rebaixamento, tem a sua situação muito complicada. Vai ter que vencer na última rodada, fora de casa o Fluminense, e ainda torcer para algum resultado, fazer com que o Inter não vá à segunda divisão. Gostou do Santos ontem, Zé? Não tive como gostar do Santos ontem, mas acredito, principalmente no segundo turno, agora nessa segunda metade, o Santos fez uma bela arrancada, né? E se mantiver a base, né, e com algumas contratações pontuais, eu creio que o Santos será muito forte o ano que vem, viu, Ricardo? A campanha do Santos é a melhor. Nem na época do Neymar o Santos fez uma campanha tão boa quanto essa. E eu digo até mais, a torcida fica brava e não sei o quê, se você for ver com frieza mesmo, pelo orçamento do Santos, pela folha de pagamento, em comparação a Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras, Santos realmente vai, e acredito até que vai chegar no vice-campeonato. Não, estou contigo nessa aí, acho que o trabalho realmente
foi muito bom. E para encerrar, né, Zé, para minha alegria, o meu 15 de Piracicaba está na Série D do Campeonato Brasileiro. Na final da Copa Paulista, jogando em Araraquara, o 15 perdeu pelo placar de 3-1, tinha vencido o primeiro jogo em Piracicaba por 2-0 e nos pênaltis conquistou a Copa Paulista e os 15 de Piracicaba vai disputar a Série D do Campeonato Brasileiro na próxima temporada. Aí sim, hein? Em 5 anos, Série A e Japão vem por aí. Ai, como sonhar é bom. Eu falei de futebol com apoio cultural de Armazém Ricardo, seguinte, pois então não. aqui eu vou te falar já vou te avisar agora, hein? Final da Libertadores, 15 de Piracicaba e Portuguesa Santista, aguarde. Só isso, já pensou? Rapaz do céu, seria lindo. Eu falei de futebol com apoio cultural de Armazém 26, materiais elétricos, hidráulicos e limpeza, no centro de Santos. Você liga, a gente entrega para você. 3221-3396. 3221-3396. Armazém 26, materiais elétricos, hidráulicos e limpeza, tem o café e açúcar. Um grande abraço, ótima segunda-feira, até amanhã. Parabéns, Palmeiras! Tchau, Zé. Tá falado, valeu, Ricardo Martins, amanhã de volta com as novidades do esporte. Vem aí, na sequência da programação jornalística da Santos FM, o Entre Linhas com Rafael Mota, o jornalista Paulo Rogério. Hoje o convidado é o vereador eleito Chico da Setaporte. Nós ficamos por aqui, Bom Dia CDL retorna amanhã às 7 da manhã em ponto. Um abraço e até lá, tchau. Termina aqui. Bom Dia CDL. Realização Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia.